Bom, como a gente consegue criar um contrato aqui dentro do Lumina? Tá? Então, primeira coisa, aqui em suprimentos, a gente tem o menu, que a gente tem os tipos de contrato. Né? Eu posso ir colocando alguns modelos de contrato que eu quiser aqui. É um nome só. Só que quando eu colocar um novo tipo de contrato aqui, eu posso subir um arquivo do Word. Né? Eu faço o modelo no Word e subo o modelo, por exemplo, da minuta de serviço. Como que é esse arquivo do Word? É um arquivo normal, tá? E dentro desse arquivo aqui, você vai deixar as palavras-chave nas posições corretas. Né? Se você tiver pedaços do contrato onde eles precisam ser ajustados, quando eles forem associados a um pedido, a sugestão é deixar pintado de amarelo, de verde, né? Para que quem for fazer esse contrato veja que tem alguma coisa errada e ele precisa ajustar esse pedaço. Então, faça um modelo no Word, né? Coloque as palavras-chave nos locais adequados. Quais são as palavras-chave? Esses parâmetros aqui, ó. Código do coletor custo, pedido número, contrato número, razão social do cliente, endereço do cliente, bairro. Tem um monte de palavras-chave aqui, mas uma importante aqui são essas duas aqui, ó. Essas duas são importantes. Por quê? Essas daqui são duas variáveis que não são uma palavra, por exemplo. Não vai sair um texto aqui. Essas duas aqui vão lá no pedido e capturam os itens do pedido e colocam dentro do contrato. Essa daqui coloca os itens como uma tabela e essa daqui coloca os itens como uma imagem. Eu acho que essa é mais adequada, mas dá para testar com os dois. Tá? Então, qual que é a ideia? Fazer o contrato no Word, né? Coloca as palavras-chave nos locais corretos e aí vem aqui, cria um novo contrato. Cria um novo contrato, dá um nome qualquer para ele lá e aí sobe o modelo de contrato que você criou no Word. Sobe para cá. E aí você já vai ter automaticamente um novo contrato como um modelo. Tá? Além disso, você pode colocar aqui, tem empresas que usam um contrato que uma parte deles é fixa e a outra é variável. Então a parte fixa eles registram num cartório. Então eu ponho o número do cartório aqui, porque daí eu não preciso mandar o contrato inteiro para a empresa. Eu mando só aquela parte alterável e o restante eu mando e ele está registrado num cartório. Então esse é o primeiro passo, criar os modelos. Depois que eu criei os modelos, né, eu vou associar. Então os modelos eu crio aqui, ó, tipos de contrato. Então depois que eu criei os modelos, eu vou associar um contrato a um pedido. Né? Então se eu vier aqui na tela de pedidos, é o local onde eu posso associar um contrato a um pedido. E como que essa operação é feita? Eu pego um pedido qualquer, tá? E aí eu venho aqui em detalhes, contrato. E aqui eu tenho como adicionar um contrato. Como eu adiciono um contrato? Clico aqui e ele vai mostrar para mim, ó, quais são os contratos disponíveis, que são aqueles modelos que a gente criou na etapa anterior. Aqui eu posso visualizar o contrato, né? Tá vendo que ele ainda está com as palavras-chave lá nos locais corretos. E aí se eu achar que é esse tipo de contrato que eu vou associar, dou um duplo clique, ele pergunta aqui, ele me pergunta o início e término do contrato, vou colocar qualquer data aqui, e quando eu der um OK, ele vai fazer um merge de todas as informações do contrato, do pedido, do fornecedor, da obra, da empresa, do faturamento, dos itens, se eu tiver aquela variável dos itens, e aí ele vai deixar o contrato dessa forma aqui, ó. Né? Ele fez aqui ele fez as alterações onde ele precisava e ele deixou aqui, ó, no status de em edição, porque eu posso fazer um ajuste se eu quiser nesse contrato ainda. Então venho aqui, ajusto o contrato, posso
vim aqui falar, aqui em vez desse coisa aqui, vou colocar qualquer texto. Fiz o ajuste, fechei, ele está salvo, né? Então, se eu exibir de novo o contrato aqui, aquele pedacinho ali de baixo, que tinha aquele pedaço amarelo, tá com os X que eu coloquei. Uma vez o contrato aqui, eu mando esse contrato para uma aprovação interna. Então, antes de mandar, eu tenho que colocar aqui, ó, por exemplo, contrato da alvenaria. Isso aqui vai ser uma observação só, tá? Eu não consigo enviar para aprovação sem antes eu colocar aqui uma observação. Então, vou enviar. Quando eu envio essa observação, posso pôr uma observação qualquer aqui, opcional, tá? E ele vai estar agora, antes ele estava em edição, agora ele vai estar em aguardando aprovação, tá? Tem um outro recurso aqui que é o seguinte, eu consigo mudar o número do contrato. Aqui ele vai pegar um número sequencial, mas pode ser que alguma empresa ou outra tenha aqui que o meu número é CT-XPTO-2021- e aí por diante. Então, eu posso colocar o número que eu quiser, o padrão que eu quiser, tá? E ele troca o número aqui. Bom, esse contrato ele foi enviado para assinatura, para aprovação interna, uma aprovação dentro do Lumina, né? Aonde que ele vai parar aqui? Vai parar aqui, ó, suprimentos, contrato, aprovar contratos. Então, nessa tela, eu vou ter como verificar quais são os contratos que eu tenho aqui pendentes de aprovação. Eu posso reprovar um contrato, eu posso aprovar um contrato, ou eu posso colocar aqui os comentários, né? Vou colocar um comentário aqui. Colocar um comentário, né? Quando eu coloco um comentário, ele fica aqui com uma marquinha falando que esse contrato tem algum tipo de comentário. Ou eu posso questionar quem fez o contrato. Então, vou questionar por que o início é 1/4/2021, por exemplo, né? Questionando esse contrato, vai ficar o meu questionamento aqui. Quem fez o contrato recebe o questionamento por e-mail, né? Então, questionamento de contrato tem pendente aqui para mim. Por que o contrato inicia no dia 1/4? Vou vir aqui e coloco porque a locação do serviço atrasou. Respondo. Então, quando eu respondi esse questionamento, vai sumindo da minha lista aqui, né? Aquele contrato que tinha uma bolinha vermelha falando que tem um questionamento pendente, se eu atualizar a tela agora, ele está com a bolinha azul, e dentro do histórico dele aqui, ó, tem a pergunta e a resposta. Então, a tela de contrato funciona mais ou menos como uma tela de aprovação de pedido e de requisição, onde eu aprovo, reprovo e tem um histórico. Eu tenho também um dashboard que eu vou mostrar na outra tela, não nessa aqui. Então, eu vou aprovar esse contrato. Eu posso colocar anexos também nele, tá? Vamos colocar um anexo qualquer aqui. Arquivos gerais, vamos colocar, sei lá, 2 anexos. Então, criei o meu contrato aqui, ele está todo bonitinho, eu vou lá e vou aprovar. Aprovei, some da minha lista aqui, e aí esse contrato, ele vai aparecer aqui, ó. Aqui eu posso voltar, reprovar um contrato liberado, né? Aqui eu posso voltar, e aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso listar o meu contrato, ou de todos os coletores, ou do meu coletor de custo atual. Todas essas opções, elas são baseadas em permissão. Se a pessoa tiver permissão para listar todos, lista todos, se não, lista só do coletor que ela está. Mas nessa tela aqui, ó, eu posso ver o meu contrato já aqui, tá? Se eu clicar aqui, ele vai estar sem aquela tarja, vai estar aprovado, né? E aqui eu tenho duas maneiras de monitorar ele.
Então ele está aqui, ó, ele foi liberado já, e ele foi liberado no dia 4/5. E ele tem mais uns campos de data aqui, ó, assinatura, né, quando foi enviado o e-mail, quando o fornecedor assinou, quando a empresa assinou, quando o cliente assinou e quando eu fiz o arquivo, o upload do arquivo. E como eu monitoro essas informações? Então, primeira coisa, existe uma maneira de mandar o contrato para assinatura eletrônica. Hoje a gente está integrado com a plataforma da The4Sign, né? Mas mais para frente vão ter outras plataformas. Mas por enquanto é só essa. Então o que eu faço aqui? Eu venho aqui, vamos fazer o modelo sem a plataforma eletrônica. Tá? Então, primeira coisa, eu preciso enviar esse contrato para o fornecedor. Então tem um botãozinho aqui, ó, enviar e-mail. Então ele está falando aqui, ó, não há representante legal para o fornecedor. Esse campo é bem importante. Copiar texto aqui, ó. Dentro do fornecedor, eu tenho um campo que é o representante legal. É para ele que vai o e-mail. Então esse campo tem que estar preenchido. Deixa eu pegar esse fornecedor aqui, ó. Representante legal. Vamos colocar um representante legal aqui. Vamos colocar aqui, ó. O nome vai ser Luiz R. Velho. RG 111-222-333-44. Vamos pegar um CPF aqui fake. Deixa eu só gerar um CPF aqui. Vamos lá, gerar CPF, porque ele valida esse campo. Então não adianta eu colocar um CPF que matematicamente esteja incorreto. E eu vou colocar um e-mail aqui, teste lrvelho@gmail.com. Tá, posso complementar com outras informações, mas só vou colocar essas aqui. Então agora esse fornecedor tem um representante legal. É para ele que vão ser encaminhados os e-mails do sistema. Tá? Então vou voltar aqui na tela de contrato e vou enviar o e-mail. Aí ele está perguntando, você quer enviar o e-mail só do contrato, né, ou todos os arquivos? Eu vou colocar todos os arquivos. Então ele está juntando no pacote o contrato. Ele mostra para mim o contrato que eu estou enviando. Essa tela é só para eu dar uma última conferida. É isso mesmo que eu quero fazer? Beleza. Fecho aqui. Tem certeza? Sim. Ele vai montar um pacote. O pacote tem aqui o e-mail do representante legal, um e-mail de quem está enviando, uma cópia, né? Um título por e-mail, aqueles anexos que a gente colocou, se for o caso eu posso remover algum aqui, tá? O próprio contrato e um campo aqui para eu escrever o que eu precisar. E eu não vou escrever nada, vou escrever alguma coisa aqui, vou escrever aqui, ó. BBBBB, CCCCC. Vou enviar esse e-mail aqui. DDDD. Então, quando eu enviar esse e-mail, o que vai acontecer? Aqui, ó, ele já colocou que esse contrato aqui foi enviado por e-mail. E no histórico desse documento aqui, ó, eu tenho contrato enviado para assinatura do fornecedor, todo o cabeçalho lá, aquela observação opcional e os anexos que eu estou enviando junto. Então ele vai guardando um histórico bem completinho aqui, ó, desde quando a gente criou, depois aquele questionamento, quando foi aprovado, agora enviado para o fornecedor. E aí, o que eu vou fazer depois? Eu vou monitorar. Bom, fornecedor assinou? Assinou. Eu venho aqui e falo, ó, fornecedor assinou, que dia? Eu não sei se ele vai deixar fazer isso, porque eu estou colocando a data no futuro, mas assinou dia 5/5. Ele não deixou. Vamos colocar como se fosse hoje mesmo. Beleza, posso colocar uma assinatura, um teste aqui, assinatura fornecedor, apesar que eu não precisaria disso, quer ver? Então, coloquei aqui, de novo, ele vai gravar no histórico aqui, ó, contrato assinado pelo fornecedor, aí a observação que eu coloquei, e assim por diante. Aí eu venho aqui, a empresa assinou, não vou colocar observação nenhuma. O cliente assinou? Assinou. Beleza. E aí, veio o contrato assinado? Veio. Então, vou fazer o upload do contrato assinado. Né? Então, venho aqui e faço o upload.
deixa eu só fazer uma coisa aqui que é o seguinte. Imagina que esse contrato foi para lá. Foi lá para o fornecedor. E o contrato que foi exatamente esse PDF aqui. Então eu tenho aqui o meu contrato, né? E aí uma hora eu preciso colocar o contrato assinado. Então foi o PDF lá, o pessoal assinou, né? Nesse caso aqui assinatura ainda tradicional de cartório lá, sei lá, e voltou. Aí eu escaneei aquele PDF e vou subir aqui o contrato assinado. Então imagina que eu tenho aqui o pedido contrato assinado, que é o tipo do arquivo. Eu vou vir aqui, vou pegar aquele documento que agora vai estar assinado, que é esse aqui, ó. E aí eu vou colocar lá dentro. Posso pôr uma observação qualquer, não vou colocar nada. E aí tá aqui o meu contrato assinado. Então o que aconteceu aqui nesse processo? Eu fui lá, eu monitorei todas as datas, eu fiz o upload aqui do arquivo, ele está mostrando aqui que foi feito o upload do contrato. Eu tenho aqui esse anexo vermelhinho, porque o vermelhinho significa que tem um contrato assinado, que é esse daqui. E aí se eu abrir esse cara aqui, vai estar o PDF escaneado com todas as assinaturas. Nesse caso aqui não está porque é um exemplo, mas seria o contrato assinado. A outra maneira de fazer seria, ao invés da gente mandar o e-mail nessa tela aqui para o fornecedor e ir monitorando essas etapas, a gente pega e envia direto para a plataforma eletrônica. Aí lá na plataforma eletrônica eu coloco quem são os assinadores, aí o processo vai ser iniciado, os assinadores vão assinando tal, e aí o Lumina vai monitorando aqui quem já assinou, em que etapa está, e aí a hora que ele assinou e liberou a última assinatura, o Lumina vai lá e sincroniza com a plataforma e traz aqui o contrato assinado eletronicamente. Então não tem muita diferença assim entre um processo e outro. A diferença é que esse cara vai para a plataforma e volta assinado, né? Então é basicamente isso. Uma outra coisa interessante aqui dessa parte de assinatura eletrônica é que eu também consigo enviar um pedido para assinatura eletrônica se eu quiser, né? Então quando eu envio um pedido para assinatura eletrônica, ele cria nessa linha aqui, ó, uma linha daquele pedido, e aí ele monitora aquele pedido, a assinatura dele, como se fosse um contrato, mas na verdade ele foi um pedido que a gente mandou para a plataforma, ok? Então é isso aí.